O livro de hoje se chama A Hora do Amor. É do autor Álvaro Cardoso Gomes, da editora FTD. As ilustrações são de Mia Daíra e esse livro é de 2001. Gente, eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes a capinha do livro. Ele é muito bonitinho. Eu confesso que esse livro me surpreendeu muito, porque eu achei que era um livro praticamente infantil, infanto-juvenil e tal, e o livro se mostrou mais adulto do que eu imaginava. Então isso pra mim foi uma surpresa. As ilustrações dele são lindas, ó, é toda na vibe dessa capa. Vou mostrar por dentro. Olha só, tanto as impressões quanto o papel desse livro, gente, é aquele papel de revista, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir ter noção disso só vendo assim por vídeo, mas é tipo um papel de impressão de revista, não é bem aquele papel comum de livro que a gente está acostumado. Eu achei as ilustrações super legais, como vocês sabem, né? Eu sou fã de ilustração, por sinal eu sou apaixonada por desenho, tanto por assistir quanto por desenhar e pintar, né, pra quem me conhece. Então, toda vez que eu acho esses livros assim, com imagens e tal, eu gosto bastante. Parece que de certa forma torna mais real, sabe? Não que o livro que não tenha imagem não torne real na nossa cabeça, mas assim, é porque quando não tem imagem, a gente cria sei lá, meio que da nossa cabeça as imagens, né? E quando tem, você meio que consegue analisar melhor o personagem, ter mais noção de como realmente ele é, né? Olha. Cara, esse livro ele é muito legal porque conta a história de um menino, tipo assim, desde a infância dele, adolescência, até a chegada da fase adulta, né? Que geralmente é a fase mais difícil, ali é aquela fase de transição da adolescência pra fase adulta. E eu achei ele muito interessante porque não é aqueles livros assim que fica criando, tipo assim, muita ficção, sabe? É claro que provavelmente o autor deve ter inventado algumas histórias, mas algumas coisas é como se ele estivesse narrando algumas coisas, tanto da infância quanto da adolescência dele, sabe? Eu senti um pouco isso. Porque você vê que são situações que realmente poderia ter acontecido, sabe? Não é aquela coisa super fantasiosa de livro, sabe? De ficção, não. Muitas das coisas é realmente do dia a dia, sabe? Problemas na escola, problemas no trabalho, problemas financeiros, questões de família, sabe? De brigas dentro da família, problemas de doença na família. Inclusive tem uma parte aqui do livro que o personagem passa pelo processo de luto. Então assim, você lê como se fosse tipo assim, o diário da vida de alguém, sabe? Olha só que fofinho, ele finalmente dançando com a menina que ele gosta, gente. Assim, é muito fofo, sabe? E o que mais me pegou, assim, que me ganhou, é do quanto o personagem é humano, sabe? Ele não é um garoto perfeito, né? Porque como é um livro de romance, a gente acha que vai ser tudo muito certinho, que vai acontecer só coisas super felizes e tudo mais. E não, cara, acontece tudo quanto é tipo de coisa, sabe? Vários problemas entre ele, a garota que ele gosta, ele e a família dele, né, ele com os amigos e tudo mais. Eu vou ler pra vocês a sinopse do livro atrás pra vocês. Agora eu tava mostrando somente as imagens. Olha só que linda a última imagem do livro, né? A sinopse diz: A Hora do Amor. A adolescência de Beto na década de 60. A escola e a família tentando impor valores e normas. Entre eles, pouco diálogo. Como conviver com tudo isso? Refugiando-se em si mesmo, sendo irreverente, marginalizando-se. Nesse conflito, Beto conhece o amor e com ele o afeto, o desencontro, a dúvida.
A Hora do Amor, de Álvaro Cardoso Gomes, fala sobre o conflito existencial da adolescência e o caminho de Beto para superá-lo. Então, gente, vou dar uma boa resumida aqui no livro. Eu gostei bastante, como eu disse, ele é bem realista, assim, na história do personagem, sabe? Ele começa quando o personagem é pequeno ainda, tem ali por volta... não lembro agora exatamente a idade certa, ou se ele cita a idade ou não, mas pelas ações do personagem, eu acho que começa ali quando ele estava na faixa ali dos 8 anos de idade, né? Aí conta que ele era um garoto, como qualquer outro, que ia pra escola, que passava o tempo com a família dele, que de vez em quando os pais tinham alguns conflitos em casa, que ficavam julgando ele o tempo todo, porque, por exemplo, assim, pegaram o irmão dele mais velho como o exemplo da casa e ele como o bagunceiro da casa. Então, assim, tudo que o irmão dele fazia de bom, em vez dos pais só elogiarem o irmão dele, ficavam pegando no pé dele do porquê que ele não era igual, sabe? E a gente sabe que as pessoas são diferentes, por mais que tenham tratamento igual, tenham sido criadas na mesma casa, se bem que eu posso falar, né, porque eu sou a filha mais nova de quase 7 irmãos, então assim, por mais que sejam os mesmos pais e a mesma casa, a criação nunca é igual. Cada filho nasceu numa época diferente na vida do casal, isso acaba refletindo muito na forma como eles cuidam dos filhos, tratam os filhos, eles acabam não criando os filhos de forma muito igual e tal, e isso assim é muito perceptível, sabe? E aí o Beto, né, que é o personagem, ele se sente muito reprimido, sabe? Porque parece que ninguém valoriza nada do que ele faz. E aí ele começa, tipo, a se rebelar, sabe? Já que a minha nota boa, tipo, não faz diferença, então tanto faz se eu tô com nota boa ou não. Ele começa a fugir da escola. Por sinal, gente, ele acaba conhecendo uma menina que ele se apaixona. E, tipo, ele se apaixona por ela. Assim, na infância, quando ele conheceu ela, né, ele achou ela uma menina muito metida, né? Porque ele gostava de brincar com o estilingue dele, ficar acertando frutinhas, insetos, coisas assim. E a garota começou a pegar no pé dele, falando que aquilo não estava certo. Aí depois falou que, tipo, que ele não conseguia, que ele não era tão bom assim com o estilingue. Enfim, a garota, tipo, implicava com ele. E aí, o que era implicância no início, assim, que eles se conheceram, acabou criando, tipo, um vínculo de amizade. Eles começaram a fazer tudo juntos, aí voltar da escola juntos, assistir filmes juntos, né? A menina ia pra casa dele, ele ia pra casa da menina, ele fez amizade com o pai e com a mãe da menina, né? E tal. É engraçado porque, por exemplo, a mãe da garota é super metida, sabe aqueles pobres, assim... que querem pagar de rico o tempo todo. A mãe da garota é assim, fala até que o sobrenome deles tipo, eu esqueci agora o sobrenome deles, mas é um sobrenome estrangeiro. E aí a mulher fala que, tipo, que eles são descendentes de família real da Inglaterra. Tipo assim, a mulher adora inventar coisa. E aí o Beto, né, fala o livro inteiro, gente, que o Beto, pra não ser passado pra trás, ele começa com a mania de mentir, então ele começa a inventar várias lorotas, né, que no livro acho que fala potoca. Eu nem sabia que potoca é outra forma de falar mentira e lorota, mas enfim, eu acho que deve ser alguma gíria da época lá dos anos 60. E assim, é muito, muito legal. Tem uma parte também que ele fica meio que marginalizado ali na rua dele, na escola e tal, que ele fica com muita vergonha, porque ele e o amigo dele tinha mania de ir pular na casa de um vizinho pra ficar roubando laranja, e o cara, tipo, tinha vários pés de laranja, então, apesar dele não gostar da atitude dos vizinhos, né, dos meninos, ele nunca falou nada. Aí o amigo dele teve a ideia de roubar uva, sendo que o garoto não soube tirar e saiu destruindo as parreiras, assim, do vizinho. O vizinho pegou uma arma, apontou para os meninos, óbvio que não atirou neles, mas assim, levou cada um na sua casa. E assim, o menino que era amigo do Beto, né, tinha os pais bem agressivos, assim, o pai do menino bateu muito no amigo do Beto. Então o Beto já saiu de lá super triste e estava esperando também tomar uma surra quando chegava em casa, sendo que foi muito pior, porque além dele sofrer, né,
com os pais, né? Ele fazendo os pais dele passar vergonha. O cara chegou reclamando e fez, tipo assim, a rua inteira, chamou a atenção da rua inteira. Então ele ficou, tipo assim, meio que com fama de ladrão, sabe? De marginal, a rua inteira. Então você imagina um garoto que ele já tava na faixa quando isso aconteceu, ali dos 12, 13 anos, isso acontecer. E foi uma coisa que deixou ele marcado pela vida inteira, sabe? Tinha muita gente depois disso que ficava meio que revirando a cara pra ele e tal. Tem uma parte também do livro que é muito triste, que é quando a mãe do Beto morre. E aí, quando a mãe do Beto morre, pouco antes da mãe do Beto morrer, o irmão dele, né, mais velho, que era o exemplo de tudo, consegue uma bolsa para estudar nos Estados Unidos e se muda. Então, assim, o Beto, ele percebe que, por mais que os pais peguem muito no pé dele, comparando ele com o irmão, que o irmão, tipo, livrava muito ele, assim, de tomar algumas surras, de deixar ele de castigo e tudo mais, por mais que o próprio irmão também implicasse com ele. E ele percebeu que a casa foi ficando cada vez mais vazia, porque o irmão viajou para os Estados Unidos e não voltou mais. Depois teve a doença e a morte da mãe dele, que aconteceu tudo muito rápido. Aí o pai dele já não era mais o mesmo, sabe? O pai dele, que antes era um homem super preocupado, incentivava ele, sabe, nas coisas, a estudo, a procurar algum trabalho, alguma coisa assim, começou a deixar, tipo assim, o velho entrou em depressão ao ponto de deixar meio que filho de lado. E aí o Beto começou a se sentir cada vez mais sozinho. E isso tudo ocorre numa fase que é muito difícil, que é exatamente da adolescência ali, naquela fase entre os 15 e os 18 anos, que é aquela fase que a gente tá meio que se formando, sabe? Que a gente meio que tá decidindo ainda o que vai querer da vida, o que a gente vai querer estudar e tudo mais. Então foi uma fase muito, muito difícil mesmo pro Beto. O Beto começou a trabalhar para ter um dinheirinho a mais. Antes disso, ele se envolveu com bebida. Eu acho que teve uma parte até que ele chegou a se envolver com droga. E isso, os vizinhos cada vez mais pegando no pé dele, o pai dele passando cada vez mais vergonha, sabe? Então, assim, é muito triste, porque a gente vê isso e a gente pensa, caramba, essa história, tipo, é muito real e poderia estar acontecendo com qualquer pessoa, sabe? E aí você vai, tipo, se apegando ao Beto. Ai, ninguém merece os motoqueiros, gente. E aí você vai se apegando ao Beto e vai torcendo, sabe, por ele. Em contrapartida, tudo isso que ele tá passando e tá sofrendo, ele é apaixonado pela vizinha dele, né, pela menina, essa menina loirinha, que eu esqueci o nome agora. Gente, eu leio vários livros ao mesmo tempo, então às vezes acontece de dar uma bugada, eu esqueci o nome de um personagem, alguma coisa assim, na hora de fazer resenha. E aí, cara, acontece muita coisa, meio que eles ficam naquele vai e vem assim, de amizade, não é amizade, né? Porque tanto o Beto quanto a menina, eles são apaixonados um pelo outro, mas como eles foram criados como vizinhos, como amigos, né? E tal, e ambas as famílias viraram muito amigas, um vivia na casa do outro, ele meio que não conseguia chegar nela, sabe? Foi chegando na fase da adolescência, ela arrumou um namorado, aí ele foi lá e namorou uma menina que ficava com todo mundo. Ele nem gostava dela, nem se sentia atraído por ela e só ficou com ela. Pra vocês terem noção, no livro fala que a fama que a menina tinha no colégio, no bairro, era tipo de galinha, sabe? Porque ela literalmente ficava com todo mundo. E aí ele não tinha muita chance com as outras meninas. Primeiro porque ele não sabia chegar nas outras meninas, né? Segundo que ele era um menino pobre. E terceiro que como ele acabou passando por aqueles problemas que eu falei, do roubo das frutas e tal, ele acabou ficando, tipo, muito mal visto no lugar que ele morava, né? E aí, assim, é muito engraçado, porque tem uma parte que ele fica disputando, sabe? O namoro dele com essa menina com o namoro da vizinha que ele gosta com o menino. De tipo assim, nossa, minha vizinha namora no portão a tal hora, então eu vou marcar com a minha namorada a tal hora também no meu portão, né, ao ponto do pai de ambos, né, chamarem a atenção que aquilo tava uma sem vergonhice, sabe? Tipo assim, todo dia de tarde tava lá os dois casais lá, tipo, se beijando no portão. E aí os próprios vizinhos começaram a ficar incomodados e tal. O pai da menina, principalmente, começou a chamar mais a atenção dela, proibiu dela e o namorado dela ficar no portão, pra ela não ficar mal falada. Aí, como o Beto não tinha mais aquela disputa de ficar vendo a garota que ele amava com outro no portão, ele foi e terminou o namoro com a menina também, que ele nem gostava de fazer isso só pra fazer ciúme nela. Enfim, gente,
O final do livro deixa assim meio em aberto, sabe? Porque no final do livro o Beto, ele nem terminou ainda o último ano do ensino médio, né? Ele consegue passar para o último ano, mas ele não terminou ainda. Ele decide que vai estudar em outro lugar, né? E se lembra daquele amigo dele que vivia enfiado em encrenca e tal? Então, aquele amigo dele, a gente era um pouco mais velho que ele e saiu de casa quando era adolescente ainda, porque estava cansado de ficar apanhando do pai, né? E aí esse menino foi para São Paulo, conseguiu trabalho numa academia, né? Esse menino praticava esporte, então assim, tinha um porte bem legal. E aí essa parte é muito emocionante, porque tipo assim, o garoto ele sai de casa praticamente fugido, sem dinheiro nenhum. O Beto, ele usa o dinheiro que ele tinha guardadinho, um dinheiro de dólar que o irmão dele tinha dado de presente para ele. E ele tava guardando, ele dá para esse melhor amigo, o amigo dele fala que um dia vai pagar aquele dinheiro, foge de casa, vai para São Paulo e usa esse dinheiro só para se alimentar. Ele passa frio, chega ao ponto que ele já tava quase passando fome, ele não tinha lugar para se hospedar, ele não conseguia trabalho direito por ser menor de idade e tal. E aí ele vê um velhinho sendo assaltado e aí ele tipo protege esse cara, sabe? E aí esse velho é dono de uma academia e resolve ajudar esse menino. Então recolhe ele dentro da academia, dá um trabalho pra ele dentro da academia e ele passa a morar lá também, recebendo um salário e tudo mais. Então o Beto, quando decide ir embora do Rio de Janeiro, essa história passa aqui no Rio, tá? Sendo que nos anos 60. E aí quando o Beto decide sair do Rio de Janeiro pra São Paulo, esse amigo dele abriga ele, né? A vizinha dele fica noiva do tal namoradinho de anos e tal, um namoro assim que era praticamente insolso, sabe? Porque ela nem gostava dele, era mais pelo fato que assim, ela era apaixonada pelo Beto, mas como o Beto ele nunca se declarou pra ela, ela não podia ficar a vida inteira esperando por ele, né? E ela tinha o sonho de casar, de ter filhos e tal, então assim, ela não era aquelas meninas que tinha sonho de tipo assim, eu vou estudar, vou ter um emprego, não sei o quê. Não, ela era uma menina tipo super romântica, que o sonho dela era realmente encontrar o amor da vida dela, né? Que ela achava que já tinha achado que era o Beto, sendo que o Beto não tomava atitude. Então ela resolveu ficar com quem tomasse atitude, ela chegou a noivar. Mas aí, tipo, quando ela ia casar, na semana que ela ia casar, ela descobriu que o Beto ia embora pra São Paulo, então ela desiste do casamento dela. Termina o noivado, por sinal. E aí é muito bonito no final, porque eles se encontram na estação de trem. Por sinal, nesse livro passa que tem uma estação de trem que vai do Rio para São Paulo. Eu acredito que realmente essa estação tenha existido, né? Mas eu não sei para confirmar para vocês, mas eu acho que deve ter existido sim, porque antigamente era muito comum ter trem, ter o antigo que chamavam também de Maria Fumaça, né? Que era tipo um trem que ia para lugares mais longe, sendo que eu não sei se o Maria Fumaça era de carga ou não, mas eu acho que existia também, tipo um Maria Fumaça também, que era um trem maior, que era para viagem também de pessoas. E aí é muito emocionante, cara, porque aí ele acaba, tipo, ele se despede do pai dele, ele vai pra estação de trem, ele não se despede dos vizinhos. E aí no momento que ele tá colocando a mala dele lá no lugar e que ele vai se sentar no lugar dele, ele acaba encontrando o vizinho, né? Que é super amigo dele, que é o pai da menina que ele gosta, com uma menina que ele gosta, a menina dizendo que terminou o noivado, que preferiu ir passar um tempo na casa da tia em São Paulo, né? O pai trabalhava também com algumas coisas e pediu transferência para passar um tempo em São Paulo para não deixar a filha lá abandonada. Então, assim, no final das contas, deu a entender que eles ficaram juntos no final, sabe? Mas, assim, gente, é muito, muito emocionante. Eu não esperava que eu ia gostar tanto desse livro. Eu achei ele muito bonitinho. Ele me trouxe várias reflexões, assim, de vida. Então, eu super aconselho vocês a lerem, se vocês virem, tá bom? Bom, essa foi a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal, porque toda semana eu posto resenha de 3 livros novos, tá bom? Dá uma olhada também nas resenhas mais antigas, porque tem muito livro já resenhado aqui no canal. Beijo, pessoal, e até a próxima!